mais uma vez. Moisés, ele quando disputa com Datã e Corá e Abirão, já estava a se pedir a manifestação do poder de Deus. Queriam ver Deus a fazer alguma coisa, a falar, a fazer alguma coisa para que se saiba que Ele é Deus. E no mesmo Deus disse, ok, deixe-me lá consumir isso com meu fogo. Moisés viu que o povo era muito. Amém. Muitas pessoas pedem com que os pastores demonstrem a manifestação do poder de Deus. Às vezes a manifestação do poder de Deus você vê que é localizada. Amém. Amém. Na pessoa da pessoa que carrega a unção. Amém. Aleluia. Mas Deus, Ele quer com que todos nós possamos experimentar a manifestação do poder de Deus. Mas, dificilmente nós experimentamos essa manifestação do poder de Deus. Primeiro por medo. Amém. Aleluia. Deus é um fogo consumidor. Por ser um fogo consumidor, mesmo no tempo de Moisés, quando o povo disse, também nós queremos ouvir esse Deus, para que nós saibamos que verdadeiramente você fala com Ele. Ele disse, ok, preparem-se para o primeiro, segundo e o terceiro dia. Vamos subir ao monte e cada um de vocês já de ouvir sozinho as palavras. Enquanto eles ainda iam ao monte, enquanto estavam a caminho, viram o monte a fumegar, viram trovões, ouviram trovões. E aquilo tudo foi demais para a mente dele. Disseram que, ei, nada, Moisés, se é assim que você se aproxima de Deus, nós não queremos. Nós vamos ficar aqui e você vai para lá. Você vai ouvir de Deus e você vai nos dizer. A maioria de nós chega a não ouvir porque colocamos alguém em frente de nós para falar com Deus. Mas Deus disse que toda a carne me conhecerá. E ninguém dirá ao outro, está aí Deus, pois todos me conhecerão. Amém. Aleluia. A manifestação do poder de Deus. A manifestação do poder de Deus. Amém. É o nosso tema. Aleluia. Amém. Hebreus 1:1. Amém. Vamos ler. Havendo Deus, antigamente, falado de muitas vezes, ou falado muitas vezes, e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós, falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Amém. Aleluia. Amém. Aleluia. Traga mais uma palmas para Deus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Falou a nós, nesses últimos dias, pelo Filho. Amém. Que é o Senhor Jesus. Se você quer ouvir Deus, amém. Aleluia. Ouça o Senhor Jesus. Pois se você não ouvir o Senhor Jesus, você não tem como ouvir Deus. Amém. Aleluia. Amém. Porque se você quer ouvir Deus, você tem que ouvir o Senhor Jesus. Amém. A nós, por último, falou por intermédio do Filho. Aleluia. Amém. Amém. O Filho não é a Bíblia, é a palavra de Deus. Amém. Amém. Aleluia. A Bíblia é fechada. Aleluia. Não é Jesus. A Bíblia lida com o Espírito. Não é Jesus. Amém. Amém. O verbo transformador que é Jesus. Aleluia. A manifestação do poder de Deus para que seja eficaz, você deve sentir. Se você não sentir nada, ainda não se manifestou Deus. Amém. Não é você ter um arrepio no
pescoço. Amém. Aleluia. Amém. Certa vez, Deus queria se manifestar por intermédio do fogo. Amém. E de repente, havia uma presença no meu quarto, uma presença diferente de todas. O fogo era tão intenso. Eu já tinha sentido aquela presença, mas aquele dia foi ele se apresentando, dizendo: o fogo que falam é este. E se você sente essa presença, eu senti de tal intensidade que eu comecei a ter medo. Deus não gosta quando você tem medo dele. Pois o fogo de Deus não é fogo para te matar, nem para te destruir, mas é um fogo para te transformar você. E aquele fogo permaneceu aí. Eu tive medo. Amém. Aí o fogo afastou um bocado, porque a intensidade era tão e tão. Aleluia. E de repente, vi um homem de vestes brancas no topo. No topo, como quem diz, né? Mas entre o chão e o teto. Amém. O seu rosto reluzente, quase não se via. Amém. Amém. A manifestação. Aleluia. Amém. E amém. Você, pessoalmente, se tiver um encontro, deve de transformar este encontro. Fazer com que você deixe a tua forma antiga de pensar. E uma das coisas que eu aprendi com a manifestação do poder de Deus é que Deus não se habitua. Da maneira que Ele se apresenta a ti hoje, você pode pedir daqui a 30 anos, daqui a 10, 5, 15. Ele não se apresentar mais. Será a única vez que você vai encontrar com Ele daquela forma. Porque há um propósito para aquilo. Amém. E nesse propósito, para acontecer isso, muitos dos que Deus se apresenta, descrença. Tipo, eu quero ver. Se eu não ver esse Jesus com as minhas próprias mãos e pôr os meus dedos ali na chaga dele, onde passou o prego, nada, não vou crer. E Jesus, ele se mostra. A Bíblia, ela relata isso. Amém. Aleluia. Amém. A manifestação. Tanto como para Gideão. Gideão, ele disse: Deus, para que eu saiba que é o Senhor que me manda a esta missão, ele entregou um sacrifício. E Deus, ele consumiu o sacrifício. Se nada, esse meu anel de velo, quero que acorde molhado e a terra esteja seca. Amém. Deus respondeu, disse: então quero trocar agora, que a terra esteja molhada e meu anel de velo esteja seco. Deus respondeu na mesma. Isso para que saiba, quando ele se manifesta, é para ti, para que você creia, pois você não quer. E ele quando ver que esse aqui, para crer, não está crer. Então deixa falar com ele a sonhos. Por intermédio de sonhos.
Para que você saia convencido de que ninguém me colocou isso na minha cabeça. Ninguém me pôs essas coisas aqui. Amém. Há muito tempo, algum tempo, quando eu tinha visões, eu dizia, Deus, já está a começar a coisa de imaginação, está a começar a coisa dos filhos, está a começar não sei o quê. Às vezes eu dizia, amém, aleluia. Porque é como se desenhasse todo o percurso, aquilo que está acontecendo. De vez em quando, aquilo que está acontecendo com outra pessoa. Agora, tenho tido muitos sentimentos daquilo que a pessoa está a passar em mim. Eu, às vezes, começo a confundir. Ei, como estou a sentir isso? É por isso, se vocês estiverem a sentir alguma inveja, algum ódio e tudo mais, amém. Louvado seja Deus, que Deus ele vai revelar. E eu ia sentir que não está assim. Amém. Louvado seja Deus. Amém. A manifestação do poder de Deus. Amém. Aleluia. A manifestação do poder de Deus é para revelar o oculto. Aquelas coisas que as pessoas não falam, o ciúme, a inveja. Amém. Aleluia. As pessoas facilmente podem te falar de bondade, podem te falar daquilo que elas querem que você se sinta amado, acarinhado. Mas aquilo que elas escondem, aquilo que representa uma vergonha, elas não vão te dizer. Amém. Aleluia. Amém. Aleluia. É por isso, frequentemente dizem, traga um profeta para que fale intentos do coração. Coisas escondidas que o homem ele não consegue dizer assim facilmente. Tragam homens de Deus para que manifeste a vontade de Deus. Amém. Aleluia. Amém. Um dos conflitos que estava entre os judeus e Jesus era sobre quem servia a Deus. Amém. Muitos deles queriam servir da maneira deles. Queriam fazer as coisas como eles queriam. Mas Deus, ele via neles hipocrisia, falta de misericórdia. Amém. Coisas que deveriam ser resolvidas de maneira simples, ele colocava em dificuldade, colocava em parede. E Deus reparou nisso e disse, meu povo sofre, porque lhes falta conhecimento. Amém. Meu povo sofre porque lhes falta conhecimento. E nós, a maioria de nós, ou a maioria do povo, sofre por falta de crença. Quando ouve Deus se manifestar. Amém. Aleluia. Amém. Tínhamos uma irmã. Amém. Ela não cria pactos, em bruxaria, em espírito. Ela cria no diabo, somente, cria nos anjos caídos. Mas, para o azar ou para a confirmação dela, o bruxo ou a pessoa que praticava a feitiçaria era o pai dela. Muitos diz que praticam magia, feitiçaria, eles colocam uma descrença dentro do seio da sua família para que a família não creia nessas coisas. Amém. Aleluia. Amém. Crer não só dizer você temer, você saber que existe. Você não pode viver aquém de que são coisas lá na Nigéria, aqui em Moçambique não temos, e são coisas lá, nós nada. Amém. Tem bruxos. Amém. E Deus colocou ela a orar.
ela aprendeu aqui conosco, no Ministério Profético, amém, comigo, para ela interceptar todos os planos e destruir todas as coisas que estavam sendo preparadas. E era necessário que ela ouvisse de Deus, porque se você dizer para ela que o pai é bruxo, amém, leva-se isso já naquilo de dizer estão a destruir família. É por isso as pessoas, Deus, ele viu nisto nos homens que eles não querem saber da verdade. Apenas querem que a verdade venha, mas de onde há de vir, tem que ser de alguém que eles não podem imputar culpa. Amém. É que nem os nossos governantes. Se for uma denúncia interna do subordinado, ele entregou os segredos do Estado, entregou os segredos da profissão, ele não tem sigilo profissional. Mas se a denúncia vir de anticorrupção, esse da corrupção, se vir de um outro setor, está tudo bem, porque são maiores que a mim, são maiores que o nosso setor, e nós não podemos, e eles estão destinados para isso. Nós não devemos esperar por essas coisas. Amém. Aleluia. É muitos de vocês, ou muitos das pessoas, estão à espera que o pastor direto dele, da igreja dele, lhe diga que na sua casa tem isto, tem aquilo. Os seus pais têm se comportado assim e daquela maneira. Quando for uma outra pessoa, nada. Amém. Isso você deveria fazer sozinho. Se você estivesse bem posicionado, você já deveria eliminar, já deveria saber dessas coisas. E você não deveria dar trabalho de falar com uma outra pessoa que está longe para vir dizer você. Ao invés de você ficar nessa descrença, você deveria ver a si mesmo e dizer: que crente eu sou? Que maneira de posicionar é essa? Que é necessário? Ajuda existe. Amém. Existem coisas que é da dimensão de pessoas te ajudarem mesmo. Nem mesmo os teus pastores, nem mesmo... Amém. Aleluia. Mas isso tudo não deve fazer com que você sinta como se tivesse liberdade para atacar essas pessoas. Você não tem liberdade para atacar essas pessoas. Se você crê que é isso, respeite essas pessoas. E não fique aí pensando que, ok, todos os pastores são mais. Se fosse mais, deveriam te dizer, não há mais. Quer dizer, todos estão batidos do mesmo espírito. Só que aquilo que eles estão a fazer, a maneira como eles estão a fazer, ou o lugar onde estão a fazer, eles não têm aquele todo o tempo para você. Entende isso? Entende isso? Ele não tem esse todo o tempo para você. E se tivesse esse todo o tempo, você deveria estar resolvido. Amém. Aleluia. Amém. Louvado seja Deus. Traga uma salva de palmas para Deus. Amém. Temos muitas pessoas que buscam ajuda em lugares onde não deveriam buscar ajuda porque não querem cumprir com o protocolo. Amém. Aleluia. Há certas coisas para que Deus se manifeste. Você deve cumprir com o protocolo. Amém. Unção adquirida. Aleluia. Amém. Que você não é o portador ou não é o portador da chave da unção. Amém. Aleluia. Mas você adquiriu a unção, seja por paternidade espiritual, seja por impartação, seja também por afinidade. Amém. Aleluia. Amém.
Então, você deve cumprir com os protocolos para ver a manifestação do poder de Deus nessas 3 ocasiões. Amém? Aleluia. Amém. Vou explicar. Quando você recebe a unção, porque você é filho da pessoa, amém? Paternidade. Aleluia. Você deve honrar o teu pai. Amém? Honrar o pai é respeitar. Amém? Aleluia. Respeitar não quer dizer você não ter uma vida própria. Vocês estão nas vossas casas, na casa de vossos pais. Vocês respeitam vossos pais. Será que vocês não têm próprias vossas casas? As pessoas que têm pais não têm próprias casas. As pessoas que respeitam. Sim, vocês podem ter vossas próprias casas. Vossas próprias vidas. Amém. Só que se confunde o respeitar e o honrar. E o honrar e o ajoelhar. Amém. Quando você ajoelha, você vai dizer que você se subordina àquela unção. Você se subordina àquela pessoa. Você ouve e não questiona nada do que aquela pessoa diz. Amém. É infalível o que aquela pessoa diz. Amém. Amém. Isto pode vir do teu entendimento. Isto pode vir da unção. A unção aceitar dizer que sou uma cópia, sou uma réplica, sou uma duplicidade desta unção. Onde repousa essa unção, eu também repouso. Então, isso não deve te complicar nada. Não deve te complicar. Amém. Aleluia. Quando se fala de Eliseu, se fala de Elias. E diz assim que Eliseu molhava as mãos de Elias. Amém. Vemos a posição de alguém que põe água para outro lavar as mãos. Amém. É uma posição sempre de humildade. Como se dissesse, you are my old brother. Amém. Tu és meu mais velho. Aleluia. Amém. Aleluia. Eu vejo muito isto no Rap Prophet Weber Angel e o Prophet Bushir, seu filho. Os dois são homens de Deus com uma dimensão, mas há uma hora que sempre os acompanha. E vejo nele também. Amém. Mas às vezes acabam para o Prophet Angel. Ele acaba fazendo para todos aqueles que ele considera grandes homens de Deus. Isso é um ponto negativo da parte dele, pois acaba ensinando-nos que basta a pessoa ser grande e ter alcançado o sucesso ministerial e tudo mais, devemos ajoelhar perante ele. Não. Amém. Há pessoas que alcançaram esse sucesso ministerial e que não estão bem. Amém. E que é uma forma de lhe chamar a atenção. Amém. Aleluia. Você, quando quer chamar a atenção do teu pai ou um familiar que ele é mais velho, mas pelo comportamento dele, a relação vossa fica turbulenta. E você pode até lhe saudar aqui, ok? É para ele entender que você não está feliz. E Deus, muitas das vezes, quando você estiver com um relacionamento assim intenso com ele vai te ensinar e vai te fazer ver. E não só ver, mas reproduzir o caráter dele, reproduzir aquilo que ele quer. E quando você reproduz aquilo que ele quer, as pessoas vão dizer que esse menino aqui é o quê? Amém? Existem pais. Amém? Amém? Homens de Deus
grandes homens de Deus que conseguiram as coisas. Que eu já não ando com eles, já nem os visito, porque Deus disse não vai te visitar. Eles não fizeram, ok. Em um certo tempo, eles comportaram-se de uma forma para com Deus. Deus poderia indicar certas coisas, mas eles, por não aceitar aquelas coisas, fizeram com que Deus ele travasse a minha ida para eles. Amém. Aleluia. E da última vez que Deus falou disso aí, diz assim, que deu um exemplo dos Sequinitas. Amém. Aleluia. Sequinitas são um povo. Amém. Que Gideão, ele casou ou teve uma concubina de Siquém e teve um filho. E aquele filho era muito mau. Quando Gideão ele nega reinar, um daqueles filhos ele é dado para reinar. É dado ou ele mata os irmãos. 11 ou 18, uma coisa dessa. E ele diz para eles que reinarei para vós. Mas o filho mais novo de Gideão ele foge. E depois ele diz uma palavra. Amém. Aleluia. Diz que o povo foi até as palmeiras. Pediu para que as palmeiras reinassem. As palmeiras de nada. Nós não podemos reinar vós. Nós damos sombra ao povo. Então quem daria sombra se eu saísse para reinar sobre vós? Amém. Eles foram para os figos. Os figos também disseram nada. Nós damos os figos aos homens, nós alimentamos. Se nós saímos para reinar, quem vai dar os figos? Foram para as uvas. As uvas disseram, nós damos mocho, damos bebida aos homens. Eles se engrossam conosco. E se nós saímos para reinar, quem vai dar esses frutos? Foram para os espinheiros. Os espinheiros disseram, querem para reinar? Aproximem-se a mim. Se vocês não me abraçarem, então que saia fogo e vos consuma. É como se dissesse que Gideão estava a lançar uma maldição para o povo. Como escolheram ele, sendo o mais mau de todos, filho da concubina, neste caso. Se eles não abraçarem a causa dele, de matar todos, então que saia fogo de Gideão. Verdadeiramente, Gideão, ele começou a queimar as pessoas na dor, até que lhe mataram. Amém. Aleluia. Então, já vai dizer que essas pessoas, ou esse pastor, acabou tendo problema comigo, ou problema com Deus por causa de mim, porque ele simplesmente achou que para eu reinar eu deveria ter nascido em Sena. Amém. Aleluia. Eu não escolhi onde nascer. Amém. Ainda que hoje estou aqui a pregar, estou aqui no campo em Machazine, Maputo, os moradores daqui podem dizer que nada. Nós não queremos um pastor de teste. Amém. Queremos um pastor que nasceu aqui em Maputo mesmo. É o que fazem os Siquenitas. Amém. Aleluia. Levam a pior semente. Aleluia. Amém. Aleluia. Levam a pior semente só porque é sua. Amém. Aleluia. Louvado seja Deus. Agora uma salva de palmas. Então, Deus quer nos unir como crentes. Não em prol de um homem. Amém. Mas em prol de Deus. Aleluia. Não em prol de um homem, mas em prol de Deus. Que não sejamos siquenitas, em que escolhemos quem deve reinar sobre nós. Amém.
Aleluia. Amém. Davi. Aleluia. Amém. Ele teve problemas para unir as casas de Israel e as casas de Judá. É por isso, depois de um tempo, vimos que dividiram-se o reino em dois. Reino do Norte e Reino do Sul. Amém. Aleluia. Mas Deus não quer divisões. Amém. Mas cabe aos homens não fazer divisões. Amém. Aleluia. Cabe aos homens não fazer divisões. Se você quiser reinar, ou se Deus te colocar para reinar sobre o sul, você não deve se esquecer do norte. Amém. E se Deus te colocar a reinar sobre o norte, não deve negligenciar o sul. Porque se negligenciares o sul, o impacto que Deus quer fazer vai ser baixo. E Deus não quer que o impacto dele seja baixo, porque você não conseguiu juntar as duas casas. Amém. O nosso país é polarizado por causa da língua, por causa dos costumes e por causa também da guerra da independência. Amém. A guerra da independência ela causou com que certos nomes se chamassem ou fossem conotados como traidores. Amém. E ao conotar esses certos nomes como traidores, também conotaram os lugares de onde saíram. E por isso outras terras começam a dizer terra dos guerreiros, terra dos vencedores. E outras terras são terras dos traidores, dos encontros. Então, isto deve sair da tua mente. Pois você não deve reparar o seu irmão como se fosse um problema para ti. Você não deve se juntar com os que vêm para guerrear contra o teu irmão, para falar mal dele, porque você sabe falar português, porque você aprendeu inglês, porque você se naturalizou no mandarim e você achar que aqueles não são bons o suficiente. Amém. Aleluia. Amém. É preciso em nós haver um espírito de cooperação. Esse espírito de cooperação, Deus vai ensinar. Mas se você ignorar, Deus vai trabalhar com aquilo que tem. Mas ao trabalhar com aquilo que tem, não vai te abrir portas de dimensões. Pois o teu coração não é reto nele. Só que você, naquilo que você vai dizer, mas Deus, você não pode me usar aqui em Maputo, não pode ter muitos bairros aqui. Amém. Na verdade tem muitos bairros. Mas você